Olá, Flávia, olá a todos. E nós sabemos que durante o período eleitoral, existe uma grande expectativa sobre a questão da economia. Como ficará a economia do país durante o próximo governo, Durante o período eleitoral, nós da mídia não podemos comentar, falar a nossa opinião diante do caso, Mas agora nós resolvemos conversar com o economista, que vai falar para a gente, dar a opinião dele sobre esses primeiros meses do governo, a expectativa dos economistas em relação ao governo Bolsonaro. E a gente vai conversar com o nosso professor Márcio Massaro. No meio econômico, no mainstream econômico, todo mundo já conhecia qual que era a proposta do Bolsonaro, do Guedes, qual é o estilo dele. Então, nesse meio todos já sabem que o modelo de governo que vem pela frente aí é um modelo de ortodoxia dentro da economia, muito bem determinado, Tem alguns itens que determinam essa ortodoxia: a forma de lidar com a inflação, o tripé da economia, isso tudo vem junto com o pacote ortodoxo quando se fala em economia, O que se espera é um governo extremamente ortodoxo do ponto de vista econômico, Isso não só aqui dentro do país, fora do país, a expectativa é a mesma, Os olhos de fora para o país são os mesmos daqui de dentro. Então todo mundo espera essa ortodoxia na economia. Nós temos pouquíssimo tempo ainda de governo. Basicamente, o presidente em si não dirigiu o país ainda, Ainda não dá para a gente avaliar o que vem dele, Porque ele mesmo ocupou a cadeira muito pouquinho, teve que sair para fazer a cirurgia, ainda não voltou, Então ainda estão... Mas assim, o que se espera já é determinado, já é posto, O que se espera é essa ortodoxia econômica, forma de lidar com a inflação, A gente vê que assim, no segundo turno nós conversamos que teve até uma resposta do mercado econômico em relação ao segundo turno, Teve uma baixa aí no dólar. Isso é um ótimo resultado, mostrando que possivelmente, é como os economistas lá no exterior encaram esse governo. É um bom resultado ou não? Sim, na verdade, assim, óbvio, toda troca de governo, todo recomeço, seja ele qual for, todo recomeço vem carregado de esperanças. Lógico que, do ponto de vista econômico, isso tudo é calculável. Ninguém é muito amador na economia para deixar que a esperança tome conta da situação. Não é isso. A economia precifica tudo. Então, o que vai vir daqui para frente, devido ao controle da inflação, como que vai ser a economia, isso tudo é precificado, é colocado em números, Ninguém fica só na esperança. Porém, as expectativas movem bastante coisas na economia. Então, decisões de investimento futuro trazem para o presente, através das expectativas. Então, a formação de expectativas econômicas são boas. As primeiras expectativas formadas, desde antes da eleição, são boas. O mercado gosta do jeito ortodoxo de lidar com a economia. Então, um governo mais previsível, mais estável, é melhor para a economia. É melhor para a economia. Tudo que você consegue tirar da incerteza e colocar no risco é melhor para a economia. A incerteza é incalculável, o risco é calculável. Então, tudo que você transforma, não sei como que vai ser, em previsão, já sei como vai ser, ainda que ruim, Quando você consegue definir, o mercado reage de uma forma boa. Por quê? Porque fica previsível para o próximo ano, para o outro ano, Então, eu acho que é esse momento que nós estamos vivendo. Ainda aquelas expectativas boas de antes da eleição, ainda estão vigentes, ainda estão rolando. Ainda estão acontecendo. Isso é bom para a economia. Professor, e um assunto que foi muito comentado entre os economistas foi a primeira participação oficial, do Bolsonaro fora do Brasil, que foi num fórum justamente de economia, Houve questionamento sobre o tempo do discurso, sobre os dados apresentados, que foi insuficiente. Como os economistas, viram essa primeira apresentação e como o Brasil ficou representado lá fora a partir desse discurso, a partir dos dados que o Bolsonaro ofereceu ali nesse fórum?
Então, os analistas externos fora do Brasil, igualmente aqueles que estão aqui dentro, já conhecem o jeito de ser do Guedes e as propostas do Bolsonaro. Talvez muito mais do que os residentes, né? Se estuda o Brasil fora do Brasil muito mais do que aqui dentro do Brasil. Então, não é lá um discurso no encontro, mesmo que seja importante como esse, que define exatamente aquilo ou muda o que se esperava. Né? Então, mais ou menos se esperava aquilo lá. O governo do Bolsonaro até agora, ele cai em um problema. Um problema não, uma deficiência que todo mundo já sabia que ia acontecer. Ele veio de um partido que não tem cultura dentro no comando máximo do país, a estrutura que está em volta não é tão grande quanto partidos já grandes, né? Mas o que se coloca como algumas gapes aí do governo, ele não apresentar dados ou não apresentar assim, as suas propostas de forma contundente. Ó, a minha proposta é essa, vai sair de tal lugar, vai vir para esse local, né? Então, por enquanto ficou assim, não, nós pretendemos fazer isso, mas de que forma? Essa forma é que não está vindo. Professor, você disse que assim, quando as pessoas olham para o governo Bolsonaro, né, pelo menos do ponto de vista econômico, eles olham para o Paulo Guedes, que é um economista muito conhecido, né? O Bolsonaro, por inúmeras vezes, disse que ele tem um casamento com o Paulo Guedes. O que vocês acham dessa relação? É uma relação de sucesso? Quando tem um alinhamento forte, né, entre um ministro e o presidente, seja ele qual for, seja qual for o ministro, mas que tem uma relação forte de segurança e de confiança, eu acho que tudo que precisa flui melhor na economia. E é engraçado, o mercado também precifica isso, né? O quanto alinhado é o presidente e os seus ministros, né? Principalmente o ministro da Economia, que pegou um super ministério agora, né? Você acha que um presidente pode ser tão dependente de um economista quanto o Bolsonaro é do Paulo Guedes? O que os economistas acham disso? Questão de autonomia política mesmo? Esse ponto é assim, eu acho, né? E boa parte dos companheiros, né, da economia também acham que o fato do presidente se colocar ignorante em economia é fantástico, porque ele entrega isso na mão de um técnico, né? Fernando Henrique Cardoso não é economista, é sociólogo, e ele apresentou o Plano Real, mas foi ele que fez? Não. Tem dedo dele lá no meio? Não teve. Ele teve uma equipe técnica e confiou isso a uma equipe técnica, né? Então, quando você se coloca ignorante no sentido de desconhecedor, né? E quando você se coloca ignorante no assunto e você se entrega a uma pessoa técnica, isso é fantástico, isso é ótimo, né? Significa, não vai ter amadorismo, o que vem pela frente é profissional, né? Então o mercado enxerga isso de bons olhos, coisa e tal. Lá na frente, se precisar trocar ministro, aí troca, aí confiança vai ter que ir para outro ministro, né? Mas de forma geral, a expectativa então para esse governo realmente é otimista e é grande, né? Do ponto de vista econômico, sim. Tem um otimismo bacana, tem expectativas boas sendo formadas, né? Aliás, que vieram já da pré-eleição, né? E que se mantém agora por algumas coisas que estão acontecendo, né? O pacote o pacote lá do Moro, né? Da segurança, voltado para a segurança e combate à corrupção. Então, essas coisas quando começam a aflorar, aí o mercado vai entendendo que as coisas parece que vão entrar nos trilhos, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista moral, né? O mercado inteiro estava observando isso de cima, né? Eu acho que isso vai definindo investimentos futuros trazidos para o presente, né? Começa a se definir. E ainda falta algumas coisas na economia que a gente não está enxergando. Por exemplo, emprego, né? Tudo está no satélite, está melhorando, mas no miolo ainda não enxergamos, né? Ainda não reagiu da forma que a gente esperava. Vamos ver como é que vai daqui para frente essas expectativas interferir nessa melhoria, principalmente da taxa de emprego.